Nosso tema é a evolução dos ITBIs e dos registros de imóveis no DF. Nós estamos aqui com o presidente da ANOREG, Alan Guerra e Tabelião, o conselheiro do Cresce, o Diego, e conselheiro do Cresce, o conselheiro do Confesse e diretor do Cresce, Diego Gama, e advogado também. Então, a gente vai discutir esses temas agora, tá, gente? Vou só aguardar mais um pouquinho. Bom, são 9h05, então vamos começar oficialmente aí o nosso webinar. Tá? Nosso tema é evoluções dos ITBIs e dos registros de imóveis do Distrito Federal. Nós estamos aqui com dois especialistas, né? O Alan Guerra, que é presidente da ANOREG, e Tabelião de Cartório. Muito obrigado pela sua presença, doutor Alan. Obrigado, parceiro. E estamos aqui também com o Diego Gama, advogado, diretor do Cresce e conselheiro do Confesse, que vai falar sobre os ITBIs. Muito obrigado pela sua presença, Diego. Obrigado a você, Marcelo. Uma satisfação. Vamos lá. Vamos ser bem breve aqui na apresentação, afinal de contas já somos, o Diego e o Alan já são figuras carimbadas aqui, notórias e notárias, né? No caso do Alan aqui do mercado. O Alan é digno de notas, né? É uma pessoa digna de notas. Adorei essa, Diego. Essa eu não conhecia, não. Essa é nova para mim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui a minha tela só para falar rapidamente sobre a evolução aqui na DF Imóveis e daí a gente passa a palavra para o Alan Guerra, perfeito? Apareceu minha filha aqui no meio do webinar aqui. Coisas de casa, né? Vamos lá. Vamos lá, vocês estão vendo aqui? Ops. Compartilhou errado a tela aí. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui. Apareceu a outra tela, peço desculpas aqui. Não, é essa mesmo. Um minutinho só, gente. Peço desculpa aqui com vocês todos. Deu um probleminha aqui no compartilhamento. Eu não sei por que fez isso. Bom, eu vou ter que abrir aqui. Na hora de fazer, eu fiz alguma besteira aqui. Tá aqui. Pronto, agora sim. Desculpa aí para todo mundo. Vamos voltar aqui Eu estava abrindo aqui um webinar, antes do webinar, com o Alan, discutindo alguns temas. E vou compartilhar agora novamente. Peço desculpa pelo atraso. Bom, a gente está aqui, vou ser bem breve aqui sobre a evolução, tá? Do DF Imóveis. O que vale colocar aqui, vocês estão vendo aqui, está compartilhada a tela direitinho? Sim, perfeito. Sim, né? Então tá bom. Então, o que aconteceu no DF Imóveis? Olha só, a gente cresceu de anunciantes nesse período. Vale reforçar que no portal DF Imóveis somente pode anunciar imobiliárias, corretores de imóveis e construtoras que tem o Cresce, né? Então, nós temos aqui uma evolução. A gente teve uma queda, a gente começou em janeiro, vamos falar assim, com 921 anunciantes e caímos aqui logo em abril para 875 anunciantes e hoje estamos com 1.265, ou seja, nós crescemos 45% a nossa base de anunciantes no portal, né? Se você ver o número de imóveis ofertados para venda, a gente chegou a ter em março nosso pico máximo de 37.574 imóveis, hoje nós estamos com 36.246, ou seja, caiu menos 3,53%, ou seja, crescemos 45% no número de anunciantes, mas o número de ofertas nos imóveis diminuiu. Bom, o que aconteceu com a questão dos leads? Aí já é a questão de contatos no portal. Se você vê aqui, a maior baixa que a gente teve em março, 35.120, ele cresceu para 29%, 29% não, ele cresceu 144%, né, para 85.726 leads mensais para venda, né? Então, esse é um dado importante que a gente tem que levar em conta, e daí eu vou botar agora, pedir para o Alan fazer a apresentação dele nesse momento, e vale reforçar o seguinte, o Alan vai mostrar os registros de imóveis, né? Então, o Diego, que também é corretor, eu queria que o Diego falasse um pouco mais, mas a gente sabe que entre a venda, o instrumento particular de compra e venda, até a escritura pública definitiva de compra e venda,
tem um prazo médio aí de 60 dias, é isso, Diego? Como é que é? O que Por você aí, poderia falar? se falarmos em processo de financiamento bancário, até 90 dias seria admissível, né? Mas 60 dias é razoável, compra e venda à vista, em torno de 30, 60 dias é um prazo bem tranquilo. Entre o primeiro contrato, as tratativas preliminares e a efetivação do protocolo no registro, e aí o doutor Alan tem mais propriedade, mas o registro ele retorna ao protocolo, então os dados devem ser com base no protocolo, salvo o melhor juízo, mas é isso mesmo, assim, para protocolo de registro, em torno de 60 dias é um prazo razoável. Alan Guerra, então, Diego, diante do que a gente vai falar aqui agora, que os números que o Alan vão apresentar, seria razoável, Alan, é uma pergunta, não é uma afirmação, a gente falar que esses seus dados, em termos do início da venda efetiva, mistura pública, com investimento particular de compra e venda, nós estamos falando com um dado com 75 dias, mais ou menos, atrasado, seria isso, Alan? Aí eu passo a palavra. Olha, se a gente somar a promessa de compra e venda feita, por exemplo, do imóvel na planta até chegar ao registro, aí eu posso colocar até mais de ano, né? Posso colocar ano e meio, 2 anos. Então, agora, do negócio já fechado para transferência propriamente da propriedade até dar o registro, aí é razoável a gente colocar uns 60 dias. Mas eu vou apresentar o número da quantidade de registros feitos nos cartórios de imóveis e da quantidade de escrituras lavradas. A gente vê um crescimento acentuado, firme, né, neste ano. É interessante que alguém pode dizer, deve estar havendo um crescimento vegetativo em todos os serviços de cartório. E não está havendo. É específico no setor imobiliário. É interessante que a gente lida com a vida do cidadão em todos os atos. A gente registra o nascimento, registra o óbito, o inventário, o divórcio, o reconhecimento de firma de carro, o protesto, e o crescimento acentuado está no segmento de contrato imobiliário, que mostra que é algo desse setor. Alan, outro dado importante é que esses números que nós vamos apresentar agora, através de você e do Diego, acho que eu queria alinhar isso, ele não contempla os imóveis irregulares, né? Os imóveis que não têm registro nos cartórios, não é isso? Diego, você que tem mais, você que já levantou um estudo aí, você acha Brasília diz, segundo o PDAD de 2015, que nós temos 915 mil domicílios no Distrito Federal. Diego, você acha quantos imóveis desse que você citou anteriormente são irregulares? Olha, seria razoável falarmos em torno de 25%. É evidente que esse estudo é muito impreciso e aqui a gente fez um levantamento um tanto quanto empírico para demonstrar esses números, mas Brasília tem um número substancial de imóveis irregulares. Então, não seria irrazoável supor que esse número estaria entre 25% e 30%, assim, com uma margem de segurança, porque a gente não tem apenas como irregular aquele imóvel que não tem nenhum tipo de registro. A gente tem aquela condição precária. A exemplo do Polo de Modas do Guará. Você tem o registro apenas do terreno, por vezes, ou da edificação de uma loja, no máximo, mas você tem ali 12, 24 apartamentos que são colocados no mercado e transacionados. Vicente Pires, por exemplo, além dos lotes das residências unifamiliares, surgiram uma porção de apartamentos. Isso tudo é negócio realizado sem qualquer tipo de escrituração e registro, né? Então, não tem recolhimento de TBI, não tem escrituração, até pode ter, eventualmente, porque no DF, em Vanguarda, nós temos a escritura pública de cessão de direitos, mediante a apresentação lá do número de inscrição de IPTU, né? Mas ainda assim é muito impreciso, porque as pessoas ainda não se valem com frequência dessa escritura, até porque às vezes nem preenche o requisito, né? Então não tem condições de fazer. Mas não é irrazoável supor que 25% do mercado imobiliário é irregular. Então, só para a gente poder falar aqui, então esses números nós vamos apresentar agora, né, Alan e Diego, a gente vai estar com um número de 25% a 30% a menos, falando só uma regra de 3, obviamente, aqui, abaixo, no mínimo, do que vem efetivamente acontecendo. Não é isso, Alan? Eu queria que você falasse, antes de você entrar no webinar, Alan,
eu queria que você falasse sobre a questão da questão jurídica, né, da segurança jurídica do imóvel regular em detrimento ao imóvel irregular, para que o consumidor final, na outra ponta, saiba o que pode acontecer com a compra irregular. Por favor, doutora Alain. Marcelo, os dados que a Anoreg vai trazer aqui são de escritura de compra e venda e registro em cartório de imóveis de compra e venda. Registro de escritura de compra e venda e registro derivado de instrumento particular de compra e venda. O Diego falou que, paralelamente a isso, a gente também passou a fazer, e isso dá alguma segurança, a escritura de cessão de direito de posse sobre o imóvel, que não a quantidade de cessão de posse de imóvel irregular não está nessa estatística que a gente vai trazer aqui. Mas é algo que já melhora a situação jurídica do adquirente daquele direito de posse, né? Se antes ele tinha lá um instrumento particular de gaveta guardado, que podia perder e que podia ter vários para diferentes pessoas, agora ele tem a possibilidade de ter uma escritura em que se contrata a transmissão da posse daquele imóvel para ele. Isso já é uma realidade no DF, esses dados não estão nessa quantidade de compra e venda. Então, a gente percebe, como a gente também faz, por exemplo, inventário em cartório, bastando que haja consenso entre os herdeiros, o que a gente percebe? É uma segurança jurídica absoluta quando o imóvel é regularizado, quando o imóvel tem matrícula no cartório de imóveis. Há muita tranquilidade, muita segurança de que não haverá perda da propriedade por fragilidade do instrumento. Quando as pessoas fazem, por exemplo, quando o titular da propriedade do bem falece, o sistema cartorário dá tanta garantia aos herdeiros que ele fica numa paz social para ter a certeza de que vai adquirir aquela propriedade. O outro ponto, talvez o mais importante, é que o imóvel ele já é muito de ser o lar, já é muito de ser a casa, mas quando ele é regularizado, ele é mais do que isso. Ele é um ativo. O imóvel ele permite que você, por exemplo, que você se capitalize, ele permite que você dê garantia, ele permite que você faça troca de dívidas por uma situação muito mais vantajosa, ele serve de lastro. Então, o imóvel regularizado, eu não tenho receio nenhum de dizer que é o que sustenta a economia do país, junto com o agronegócio, na medida em que ele permite o crédito, ele dá segurança ao credor e ele dá liquidez. É muito diferente o imóvel irregular do imóvel regularizado. E nós temos que admitir, é um ponto verdadeiro, a gente percebe um esforço muito grande do governo em regularizar. A Anoreg tem convênio com eles para fazer essa regularização de uma forma mais barata para aquela população de baixa renda. Então, é crescente o número de imóveis regularizados colocados na praça. E aí a possibilidade, só um detalhe, a possibilidade, muito rapidamente, de fomentar o mercado, porque um imóvel regular permite a aquisição mediante financiamento imobiliário. Então, determinadas populações são totalmente excluídas de uma possibilidade da casa própria, porque não tem uma regularidade fundiária. O Brasil avançou bastante nesse aspecto a partir de 2017 com a edição da Lei 13.467, que possibilitou, embora hajam críticas específicas quanto à lei, mas ela possibilitou a regularização de situações como o polo de modas, condomínios de fato, e, enfim, situações que viabilizam a regularização fundiária como um todo, tanto urbana quanto rural. Isso é muito importante para a nossa economia, que o imóvel seja regular. Segurança jurídica é um pilar para que façam bons negócios e a viabilidade de obtenção de crédito no mercado. Fantástico, Diego. Obrigado, Alain. Só para reforçar, eu estava vendo aqui antes do webinar que o empréstimo mais barato que tem no mercado, empréstimo, né? Dinheiro, é quando você dá seu imóvel como garantia no processo. Então, estou dando só um pequeno exemplo, mas, assim, obviamente, isso vai muito... Uma vez eu estava, tocando num assunto, estava conversando com uma pessoa do agronegócio, inclusive, um grande agricultor, e ele falou assim, esse negócio de cartório aí é só bater um carimbo e está resolvido, entendeu?
E aí eu queria, por conta dessa colocação que ele fez, no caso, né, aí eu queria que você desse a importância, o que é, por exemplo, eu acho que podíamos comparar até com o modelo americano, quando a pessoa faz uma transação imobiliária, a necessidade da contratação de um seguro para ver a questão da legalidade do mais de transação. E o trabalho que o cartório tem e faz, e o custo disso. Você poderia falar um pouquinho disso antes de entrar na sua apresentação, rapidamente, Alan, por favor? Não, bem rapidamente. Um ponto é certo, Marcelo. Em qualquer ponto do planeta, você tem de registrar a propriedade. O que se discute é quem vai fazer esse registro. A gente pode discutir. Nós vamos preferir, então, vamos estatizar o sistema e vamos criar um sistema estatal. O Estado ele já não dá conta de pagar os serviços essenciais, serviços públicos essenciais. Ele tem um custo elevado. Aí nós iríamos ver o que seria de verdade o custo de registro de propriedade. Perceba que, por exemplo, o que a gente faz no Brasil, bem resumidamente, é um serviço público exercido por um privado. Eu sou particular que exerço essa função em caráter de delegação do Estado e recebo tão somente as taxas pelo serviço prestado. Eu não recebo um centavo do orçamento público, eu não tenho férias, eu não tenho previdência, eu não gero nenhum passivo para o Estado, sequer eu me aposento. O outro modelo que poderia ter era dar esse serviço para o Estado prestar, que ele iria inchar um cartório que tem 25 funcionários, ele teria seguramente 150, a média salarial seria mais ou menos 6 vezes, e geraria pensão, geraria passivo trabalhista previdenciário, viraria uma bola de neve monstra. A escritura sairia em 6 meses, no mínimo. As pessoas gostam de comparar lá fora não tem isso. Tem, claro que tem. Quem viaja para a Europa, você pode passar em toda a cidade europeia, você vai ver o prédio do notário, toda, público notário ou com outros nomes. Na Espanha o sistema é igualzinho ao nosso. Nos Estados Unidos não tem? Tem. Nos Estados Unidos tem também. A compra e venda de imóvel, aqui tem vários corretores que trabalham com compra e venda de imóvel nos Estados Unidos, é um pouquinho diferente, que uma title company analisa a documentação e assume o risco do negócio. É exatamente o que a gente faz aqui no DF. A gente analisa e diz, pode comprar. Eu analisei as ações que tem em face do vendedor, a certidão de ônus, o registro do loteamento, a capacidade jurídica da pessoa, ele faz a mesma coisa. Só que ele cobra um percentual sobre o valor do negócio que aí no Brasil as pessoas, no bolo eu gastei tanto para transferir o imóvel, porque nesse bolo foi o ITBI, foram outras taxas e o custo de cartório, que não passa de R$2.000 aqui no DF, né, para transferir um imóvel sem financiamento. Não passa de R$2.000. Então a pessoa compra um imóvel de R$1 milhão, paga R$2.000, acho que é 0,2% sobre o custo total. E lá esse custo chega a 5% nos Estados Unidos. O último parágrafo sobre esse ponto. A gente está com um projeto de lei para tentar mudar a nossa tabela do DF, que os cartórios aqui, alguns estão ficando inviáveis, e um parlamentar muito liberal falou, olha, é muito caro esse serviço, nós temos de comparar. Então vamos comparar. Ele fez um comparativo, aí ele comparou o DF com os outros estados. Ele falou, realmente, vocês são mais baratos de qualquer outra unidade da federação. Fica só pertinho do Paraná, mais barato que todos. Com o projeto que vocês estão apresentando, eu realmente vi que vocês continuam o quarto mais barato do país. Nós temos que comparar fora do Brasil. Tá bom, vamos fazer um comparativo. Aí ele fez comprar um imóvel de $300 mil. Ele fez um comparativo em Brasília, em Nova York e Santiago, no Chile. Ele viu que aqui era mais barato que todos os outros. Ele falou, tá razoável o que vocês estão propondo, tem de ter algum custo mesmo. Então, o serviço, e aqui no DF, a gente tem alguma reclamação, claro que a gente tem, mas a gente tem segurança. Você vê reclamação, você vê história de pessoa que sofreu um grande prejuízo, tal, de imóvel que não está matriculado em cartório de imóveis e que foi transferido sem a escritura de compra e venda. Eu já vi vários casos da pessoa que comprou imóvel, casada e vendeu sonegando o bem do cônjuge. Já estava naquele processo de separação, recebeu o dinheiro, vendeu e sonegou o dinheiro a parte do cônjuge. Imóvel que foi, vamos dizer, cuja posse foi transferida sem uma escritura, por instrumento particular, imóvel irregular,
em que não se garantiu o direito do cônjuge, porque não havia um registro de que ele era proprietário. O sistema nosso de financiamento imobiliário é tão forte que, se você vir, o Brasil ele tem muito apego à propriedade privada. E graças a Deus que é assim. Se você vir a primeira Constituição nossa, a nossa primeira Constituição é uma Constituição do Império, uma Constituição foi outorgada por Dom Pedro I, né? Ele mandou a Assembleia Constituinte fazer a Constituição, deu muita briga, ele exigiu lá que tivesse o poder moderador. Entre os três poderes, se tivesse uma discussão, valia a palavra dele, os deputados não aceitaram. Bem ou mal, ele dissolveu a Assembleia, contratou ou pediu para 10 pessoas escreverem a Constituição e ele outorgou a Constituição. Dizem que na época foi considerada a segunda melhor do mundo. E ela já pregava o quão era sagrada a propriedade privada do país. Ela já dizia que a propriedade deve ser respeitada, o Brasil rege pela propriedade privada, e a Constituição e todas as constituições seguintes se repetem esse dispositivo. Então, por exemplo, no sistema de registro de cartório, Marcelo, Diego, senhores, veja que antes da gente registrar a propriedade, o primeiro registro de direito real que houve foi o registro de garantia. Por quê? Porque precisava ter crédito, precisava ter segurança de quem emprestasse dinheiro, de que receberia. Antes, então, de ter registro de direito real, de nua propriedade, de usufruto, o que valha, houve houve o registro de hipoteca. E isso a gente vê que o caminho estava certo, que hoje o que fomenta a atividade é o financiamento. E o que permite o financiamento é o registro da garantia. E o que dá essa certeza é que, se houver inadimplemento, a garantia vai ser executada. Essa aí, então, Marcelo, acho que eu estendi muito de fazer a defesa do serviço dos cartórios. Não, mas só queria colocar o papel principal dos cartórios nesse sentido do mercado imobiliário é dar segurança para todo mundo da transação, no caso. Essa eu queria colocar, e que o nosso serviço, comparativamente com todos os seguro de carro que for, é infinitamente mais barato, né? Não tem nem como comparar. Afinal de contas, você só paga para registrar o imóvel uma única vez quando você faz alguma alteração na propriedade dele, né? Tem um detalhe, Marcelo, muito rapidamente, assim, o Brasil é um país altamente judicializador. Então, e nós temos um judiciário, lamentavelmente, que não entrega na mesma velocidade que a sociedade espera ou precisa. Então, a gente viveu um processo de desjudicialização. Quão mais fácil é fazer um divórcio no cartório? Ou seja, a pessoa divorcia praticamente numa semana ali, resolve os documentos, está resolvido. Um divórcio, em média, no judiciário, mesmo consensual, 60, 90 dias no mínimo. E você consegue fazer esse cartório em uma semana. O inventário, imagina quanto tempo se demorava para fazer um inventário judicialmente, anos. Até as pessoas criaram a pecha de que inventário era problema, porque ficava anos e a coisa não resolvia. Então, esse processo de desjudicialização, absolvido pelos cartórios, ajudou sobremaneira. O protesto, por exemplo, tira uma série de execuções fiscais e execuções de título de crédito extrajudicial e se resolve ali tudo. A alienação fiduciária é um processo de execução 100% feito por cartórios. Então, assim, o Brasil é diferente do resto do mundo. Os cartórios aqui ganharam uma função social de grande relevância. É preciso agora atribuir mais coisas aos cartórios. Acho que a gente tem que passar por esse processo de desjudicialização. É impossível que um país como o nosso tenha a quantidade de processos judiciais que se tenha com um número pequeno de juízes. Então, assim, o cartório hoje, sobretudo em Brasília, porque os registradores, notários aqui são idôneos, são raras as hipóteses que acontece um deslize ou outro. Então, segurança jurídica é imóvel com o cartório, com a aferição do notário, de um registrador, enfim. É excepcional. Hoje, já fui crítico e hoje sou ferrenho defensor do nosso sistema cartorário, tal como está. Algumas coisas precisam mudar. Já está mudando, escritura digital, assinatura eletrônica, procuração digital. Essa é a tendência. Obrigado, Diego. Muito bem colocado. Obrigado, Alan. Alan, vamos dar início aí aos seus números aí para a gente poder brifar a turma toda e depois o Diego, por favor, para a gente dar início. Obrigado. Acho que o tema está bem discutido. Depois a gente passa para as outras perguntas aqui dos palestrantes. Vamos lá, Alan.
Obrigado. Vamos lá, Marcelo. Ó, primeiro ponto, eu esclareço que a gente nunca tinha feito esse levantamento. Era um negócio meio fechado demais de cartório. E eu tinha falado com o Marcelo que no salão do Marcelo, vamos chamar o salão do Marcelo, né, nós lançamos nós lançamos a certidão online dos cartórios, a busca de matrícula e o trânsito de título eletrônico. E aí depois nós lançamos, avisamos ao Marcelo que a gente faria o lançamento do anuário da Anoreg, e até fizemos com o Cresce, com o presidente Geraldo, a primeira demonstração. Eu vou ser breve aqui nos números que não são de imóveis, para mostrar que o crescimento é específico no setor imobiliário. Veja aí a quantidade de registro de nascimento por ano no Distrito Federal. Nossa quantidade de registro aqui gira na casa de 55 mil. Isso aqui é público também, né? Todo mês eu estou registrando 4.900 crianças. Se eu estou registrando hoje, as que eu registrei 18 anos atrás estão completando 18 anos hoje, estão entrando no mercado, estão casando, estão querendo imóvel. Então, o número é esse, na casa de 55 mil registros de nascimento por ano. Aqui dá 56, viu, Alan? Dá 1.000 a mais, mas vamos lá, tá ótimo. Só perguntar, 56, 155. Mas aqui, mas caiu, né? 56, aí 49, 50, 56, 55. Tá. A pandemia vai aumentar, né? O mágico que eu tenho na cabeça é de 55 mil crianças nascidas por ano. E aqui no DF a gente não perde nenhum registro. A gente está em todos os hospitais, mantendo o posto lá, final de semana, para registrar essas crianças. O DF, de cada 234 crianças nascidas, 233 são registradas e gratuitamente para os pais, não tem custo para eles. 51% das crianças nascidas aqui são de sexo masculino, 49% feminino. A gente emite o CPF para a criança no momento do nascimento. Hoje a criança nasce, já recebe o CPF, a Receita Federal já recebe o dado. É a única entidade que emite o CPF gratuito, são os cartórios. Nem os órgãos da administração indireta emitem gratuitamente, nem Correio, nem Banco do Brasil, não sei nem se o Banco do Brasil continua emitindo, mas quando a gente fez o convênio, fomos os únicos que aceitamos emitir gratuitamente. E o número de CPF que a gente vai emitindo é crescente, né? 60 mil em 2019. Aqui a gente passou a emitir também de pessoa que, não só concomitantemente ao nascimento, de alguém que não foi no momento do nascimento. Aqui a quantidade de óbitos por ano, também nossa média é de 14 mil. No primeiro semestre aqui de 2020 a gente teve um aumento, não sei se em razão da doença, da pandemia. Aqui os óbitos por faixa etária, vou ser rápido aqui, porque o que interessa para a gente são os dados dos imóveis, o registro de casamento. A gente registra perto de 20 mil casamentos por ano. O mês em que mais se registra casamento é outubro, depois dezembro, e não maio, como as pessoas acreditavam. O protesto de títulos, a gente hoje, quem quiser cobrar pelo protesto, se você, sua empresa, mandar um título para protesto, a gente não cobra do credor, taxa nenhuma. A gente só cobra do devedor se ele vier a pagar. Se ele não vier a pagar, fica um serviço prestado sem o recebimento de emolumentos, né? O governo, o GDF, usa esse serviço gratuito do protesto, ele já recuperou 968 milhões de reais com esse serviço. Bom, aqui vem a parte que nos interessa. Os dados dos cartórios de notas, primeiro os cartórios de notas. Veja que aqui não estão, alguém perguntou no bate-papo aí se as escrituras de cessão de posse estão aqui. Não estão, pediu para a gente fazer o levantamento, ok, eu faço, mas não é um número muito elevado, não, é um número pequeno ainda, a quantidade de escritura de cessão de posse. Perceba como está crescendo assim, com substância a quantidade de contratos de compra e venda de imóvel. Janeiro de todos os dados são comparativos aqui, de 2019 com 2020. Janeiro de 2019, 1.600 escrituras. Janeiro de 2020, 2.216, já mostrava o crescimento. Fevereiro de 19, 1.900. Fevereiro
de 2020 e 2100. Em março, olha que nós empatamos 2019, 2020 empatou com 2019 e a gente ficou um terço do período de março com o cartório fechado. Nós fechamos os cartórios aqui, acho que foi dia 18 de março. E era um atendimento muito precário. Aqui, realmente, mal atendemos na segunda quinzena de março. E a quantidade de escrituras empatou. Abril, efetivamente, a gente fechou, ficou aquele sistema muito ruim, tinha que ter agendamento, pouquíssimas pessoas dentro do cartório. As pessoas adiaram as contratações, aí houve uma queda. Em maio, houve a manutenção da queda. Em junho, o sistema ainda, o cartório não estava totalmente aberto, era agendamento, mas nós já crescemos muito em quantidade e acredito que não seja só do que foi represado aqui, porque aqui ficou muito perto. E a gente já foi para números que a gente nunca tinha observado, para 2.500. Depois, em julho, a gente bateu a casa de 3.000 escrituras em um único mês. Em julho de 2020, e depois, comparado com julho de 2019, nós pulamos de 2.500 para 3.500 escrituras. Você veja que a média, a gente não fazia 2.500. Se você pegar 2019, a gente fazia 1.600, 1.900, 2.000, 2.000, 1.900. Em julho, tudo bem, julho e agosto de 19 também a gente foi para 2.400, mas em 2020, julho, a gente foi para 3.305 e agosto de 2020, consolidando esse movimento de crescimento, 3.109. Quando a gente fechar setembro, a gente vai ter, eu já tenho uma estimativa da manutenção desse crescimento, ou seja, é um crescimento com lastro, não é um crescimento, uma coisa excepcional, é algo que veio para ficar. Escritura. Só aproveitando aqui esses números aqui rapidinho, você pode só levantar, subir um pouquinho? Uhum. Nitidamente se vende mais imóveis pelo seu gráfico no segundo semestre do que no primeiro semestre, não é isso? Verdade, isso. E pelo que eu estou vendo aqui, o mês de dezembro é um mês muito bom, comercialmente falando também, apesar de ser um mês apertado, né? Comercialmente dizendo, na questão do Natal e Ano Novo. O pessoal costuma dizer que depois do dia 15 o mercado imobiliário para, no caso, né? Na segunda quinzena de dezembro. Mas você está, pelos números que você está apresentando aqui, que os números são muito bons, ou seja, só para a questão da tendência de setembro para diante, tendência aí, pelos números que você está apresentando aí, é de alta, né? E pelo que as imobiliárias entendi bem, né? Se o de 2019 já é assim, o de 2020 vai ter uma tendência de números, de valores absolutos serem maiores ainda, né? E aí, lembrando que você está com aproximadamente uns 15 dias de delay entre instrumento particular de compra e venda e a escritura pública, não é isso? Vamos colocar até mais do que 15, Marcelo. 75 dias, perdão, falei errado, 75 dias. Aqui não é o registro, aqui é a escritura, tá? Eu estou falando do dado de compra e venda, né? Desculpa, a escritura pública de compra e venda, logo depois se faz o registro, perdão. Depois faz o registro, exatamente. Aqui exato. Aqui é o momento que se lavra a escritura pública. Talvez não tenha muito delay, né? Vamos botar uns 10 dias aí. Então, do instrumento particular de compra e venda, eu falei errado. Instrumento particular de compra e venda, escritura pública, no caso, 75 dias. Aqui, também um ato importante que a gente faz, o Diego ressaltou, a gente, a partir de 2007, a gente passou a fazer divórcio e inventário em cartório. Se o advogado reunir a documentação inteira, a gente faz um divórcio em uma semana, e o inventário também. O problema do inventário é realmente documentação. Nem sempre o advogado reúne a documentação inteira, acaba demorando um pouquinho. Mas entre apresentar com a documentação completa e ser lavrado, em torno de 15 dias. Tem também a questão da emissão do imposto. Perceba que, com isso, a gente coloca muito imóvel no mercado de forma rápida, né? E, aliás, o que eu percebo muito no cotidiano
é que o autor da herança lá, o dono do imóvel, faleceu na década de 90. Eu estou fazendo um inventário hoje que o dono do imóvel morreu em 84. E aquele imóvel vai ficando na família. O dia que resolvem vender o imóvel, eles correm lá e fazem o inventário para vender. E a gente faz esse inventário no prazo aí de 15 dias, coloca esse imóvel no mercado. O comprador fala, vai dar escritura, dá registro? Você fala, dá. Ele já faz o negócio baseado na expectativa ali firme que ele tem de que será lavrado o inventário e, concomitantemente, a compra e venda. A quantidade de escrituras de divórcio e inventário 400, pulou para 467. Fevereiro está empatado. Março tem um problema que nós passamos o segundo semestre, a segunda quinzena fechada. Aqui em divórcio e inventário, realmente, o que mostra que o negócio do crescimento é pontual de imóveis, que você vê que não tem um crescimento grande, de 19 para 2020, em divórcio e inventário. Tem uma notícia recente aí, os veículos estão dando aí que o número de união estável cresceu muito, mas eles estão comparando união estável de abril com agosto. Ora, abril os cartórios estavam fechados, as pessoas adiavam o evento, né? De ir lá oficializar aquele divórcio ou aquela união estável. Aqui, Marcelo, aqui é registro no cartório de imóveis de compra e venda. Janeiro... Ela, só para reforçar, é porque muitos documentos feitos em financiamentos imobiliários, ele não faz escritura pública de compra e venda, faz direto comprou direto com o banco, né? Depois vai a registro. Isso. Aqui no registro de compra e venda, no cartório de imóveis, estão as escrituras de compra e venda, os instrumentos particulares de compra e venda que chegaram aos cartórios de imóveis. Foi bom você ter me demandado muito esse levantamento, Marcelo. Eu agradeço a sua provocação, porque eu tive uma surpresa boa. O número de instrumento particular é muito menor do que o de escritura pública. Você vê a força ainda e a confiança na escritura pública. Às vezes, o próprio banco, que pode optar pelo instrumento particular, ele prefere a escritura pública. Veja, e ele diz assim para mim, Alan, eu estou terceirizando para você o risco jurídico. Eu estou transferindo para você o risco jurídico, tirando daqui do meu corpo, passando para você a contratação e tal, não é nem só o custo operacional. O risco jurídico de ficar examinando documentação, de olhar, identificar o vendedor, olhar a certidão de ônus, passa a ser seu e não meu. Achei interessante. Bom, registro em cartório de imóveis. Janeiro 19, 2.400. 2020, 2.800. Já mostra que já havia um movimento de crescimento. Fevereiro, de novo, empatado. Março, empatado, mesmo os cartórios tendo ficado fechado a segunda quinzena. Abril, aqui a gente ficou fechado mesmo, o atendimento foi muito ruim, especialmente houve muita reclamação dos cartórios de imóveis, muita dúvida do que a gente podia fazer, o que não, quem podia entrar, como é que podia entregar o título era digitalizado, aí, mas ninguém assinava, era como se fosse uma cópia mandada. Maio, mais ou menos a mesma coisa, e junho começa um grande movimento de crescimento dos registros de compra e venda nos cartórios de imóveis. Eu ressalto, aqui é só compra e venda, não tem posse, não tem outros registros, não tem registro de garantia aqui, não tem averbação de mudança de estado civil, é puro registro de compra e venda, instrumento particular e escritura pública. Julho, a gente percebe um grande crescimento, nós chegamos a quase 4.000 registros de compra e venda no mês, né, para um cartório de imóveis, que não tinha batido ainda a casa de 3.000 registros no mês. Ele só em 2019, como disse o Marcelo, no segundo semestre sempre o número é maior. No segundo semestre ele tinha batido aqui, sim, eu achei que não, mas ele tinha feito em 3.000, mas ele chegou a quase 4.000 em julho. Nós vamos ver outubro quanto foi. Depois, agosto, também confirmou o movimento de crescimento de 2.600 para 2.700. E eu tenho conversado, toda semana a gente faz uma reunião com o setor, cartório de imóveis está até contratando, é uma coisa que eu estou impressionado com isso. Pessoas dizem, você tem alguém aí que você bom de título e tal, ou seja, o crescimento se mantém.
Aqui, senhores, os registros de compra e venda é por cartório. Dá para avaliar razoavelmente, eu vou mandar para o Marcelo, ele vai compartilhar com os senhores aí, dá para avaliar aproximadamente segundo a região, né? Aqui o primeiro ofício de imóveis, que pega o Lago Sul, Asa Sul, Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro, Setor Gráfico. O segundo pega Asa Norte, Noroeste. Alain, uma pergunta só, se eu estou olhando aqui no seu gráfico aqui. Quando você comparou 2019 com 2020, aqui também já tem setembro? Aqui na hora é aí mesmo. Porque aqui ó, tá ali, é 673 Não, 2020. não tem setembro, não. Não tem setembro, tá? Porque tem Não, 3 não. pontinhos ali, é isso que eu queria saber. Então você está sem setembro, você está comparando, com todo respeito, você está comparando um trimestre sem uma variável, né? Então, para o pessoal ficar. Isso. Não. É verdade. Ficou ruim isso aqui, porque você tem razão. Eu comparei julho, agosto, setembro de 2019 com julho e agosto de 2020. Aqui eu não deveria ter colocado essa última coluna. Tá certo. Mas, de toda sorte, a gente observa um comportamento padrão para pulverizar por região. Acho que a finalidade do gráfico é mais identificar o ato registral por região, por serventias, né? Acho que a gente pode, independente do número, porque a gente já tem um número absoluto lá atrás, você tem a pulverização para ter um termômetro de qual região tem mais transações, né? Registradas. Ok, perfeito. Aí você vê, assim, todos vocês sabem, a região nova, que tem maior quantidade de registros do DF, eu criei até um gráfico próprio para ele, é o terceiro ofício, né? Porque ele abrange ali Águas Claras, Samambaia, Recanto das Emas e Taguatinga. É o ponto de maior quantidade de registro ali, Águas Claras. Aqui também, Marcelo, dos imóveis regulares, é curioso, a TerraCap fez uma regularização muito forte em Vicente Pires, mas não são unidades não são apartamentos, não são edilícias, são casas ou são lotes, um condomínio, né? O número, mas ainda assim o número é significativo. O quarto também tem um volume bem expressivo, o Gama também. Aqui, Ceilândia e Sobradinho já vai diminuindo, e os nossos menores cartórios em volume de registro, Planaltina e Braslândia. O número de registro Braslândia realmente é muito pequeno. Às vezes, quando tem um projeto de lei, às vezes as pessoas falam assim, a gente precisa criar mais cartório. Eu falo, olha, você tem certeza que você precisa criar mais cartório? A gente precisa criar mais cartório de imóveis. Um cartório tal lá está muito grande. Não, mas qual é o problema? O problema é o tanto que ele está ganhando ou é o quanto a população, o quanto custa para a população? Porque se você criar mais um, quando a gente for fazer pesquisa de bem, eu vou ter que pagar mais uma certidão. Quando eu for fazer essas buscas, eu vou ter mais um. E hoje eu estou mandando todos os títulos eletronicamente. O cartório de imóveis não é ele que lavra o instrumento para fazer a compra e venda. Eu acho que para a população não precisa criar cartório de imóveis. Aqui, o ponto que me chamou muita atenção é a quantidade de 86% das compras e vendas são contratadas por escritura pública e 14% por instrumento particular. 82%, isso aqui é lamentável, mas é fato, 82%, 18% das escrituras públicas, vamos falar o positivo, 82% das escrituras públicas não caem em nenhuma exigência e 50% dos contratos particulares, deu 50,3%, puxa vida, que negócio redondo, 50% dos contratos particulares caem em exigência. Aqui a gente tem de corrigir para essas 18 aqui não caírem, a gente tem de reduzir esse número aqui. E aqui um dado que é muito forte da nossa central eletrônica. Nós criamos a central eletrônica de registro de imóveis a partir também lá do nosso fórum, do nosso fórum do Salão do Marcelo. E com a nossa central, olha, nós tivemos um número absurdo de tráfego de documentos eletrônicos, de consultas, de ordens. Nós tivemos, por exemplo, 4.500 ordens judiciais de alguma coisa de bloqueio, de penhora, indisponibilidade. 127 mil certidões de ônus foram emitidas aqui.
127 mil, Diego, vamos botar que 125 mil dos corretores deixaram de ficar indo em cartório, estacionando, subindo no prédio, pedindo, voltando 5 dias ou 3 ou 4 depois para pegar. Foi lá pela internet, emitiu a certidão de ônus, a gente teve que digitalizar e higienizar nossas quase 800 mil matrículas para que a gente possa disponibilizá-las ali pelo sistema. 172 mil certidões da CODAB, 1.800.000 pesquisas de propriedade. Aqui estão os órgãos públicos e estão também os particulares. Às vezes, o corretor, por exemplo, ele não precisa pegar a certidão de ônus, porque ele não vendeu o imóvel ainda. Ele está captando o cliente para a carteira dele, o imóvel. Ele só faz perdão, não é a pesquisa de propriedade. Aqui é o credor que está procurando bem da pessoa. É esse aqui. Ele faz aqui só a visualização de matrícula. Essa aqui, 350 mil visualizações de matrícula. Ela é muito mais barata do que a certidão de ônus e tem o mesmo efeito se não for para vender o imóvel. 30 milhões em renúncia de emolumentos que a gente fez por conta dos nossos convênios. E aqui um dado interessante, ó, se a gente pratica 11 milhões de atos por ano e nós tivemos 111 reclamações na ouvidoria, o nosso índice de satisfação está bom, né? Nossos números em quantidade tá maravilhoso. o índice de quantidade de atos praticados se aproxima aqui de um banco em quantidade de atos, a grande maioria que são atos gratuitos, né, para agravar, e a quantidade de reclamação é muito pequena. E assim, não é por falta de disponibilidade, a gente disponibiliza o número e o site da ouvidoria do TJ em todos os cartórios, e essa reclamação é feita online. Bom, minha parte está apresentada. Eu agradeço a atenção de todos os senhores. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Diego. Obrigado a todos os senhores. Nós te agradecemos, Alain, e vale reforçar que a gente fez um convênio com alguns cartórios de notas da Noreg, aí no caso, e eles dão selo imóvel seguro no DF Imóveis, né, no portal, e eles fazem a mesma averiguação para fazer uma compra, uma estrutura pública de compra e venda, é feito no portal e eles, por conta própria, de forma gratuita, sem cobrar nada do consumidor, dos anunciantes, eles botam selo imóvel seguro, ou seja, imóvel seguro, 99% deles, com alguma exceção que pode, porventura, acontecer, né, ele já pode ser, inclusive, financiado aí pelos bancos e tudo mais. Não é isso, Falando? É isso aí. Tem umas perguntas aqui sobre escritura eletrônica e procuração eletrônica. Eu falo depois, né, Marcelo? Tá bom? Pode ser assim? Pode ser, ótimo, porque a gente já comenta aí o Diego, porque esses seus números são muito bons, né? Elas já demonstram a quantidade de registros, né, feitos, no caso. Então, a pessoa já tem uma noção como é que o mercado está se movimentando, como é que ele está aquecendo, né? E o Diego agora vai complementar com os dados de ITBI, que aí quando se faz a transação, né, você paga o ITBI para o governo, né, que é o maior custo, né, Alan, da compra. É quanto que o governo arrecada e não quanto é que você paga para o cartório. Então, Diego, está contigo aí a bola aí, Diego, manda bala aí. Perfeito. Então, acho que complementa, até para não ficar com a impressão de que é demanda represada, né? A análise do ITBI aqui ela é feita de 2005 para frente. É algo muito simplório, mas assim faltava ao nosso mercado elementos técnicos para que a gente pudesse traçar diretrizes e prioridades. Isso as entidades de classe, os profissionais, as empresas, o portal, precisa de números, precisa de dados técnicos para tomar decisão. E a gente adotou isso lá no Conselho até para traçar os rumos e orientar melhor os profissionais. E fomentar esse aspecto, deixa eu ver aqui, deixa eu liberar aqui o compartilhamento. Esse aspecto, assim, aplacar essa onda de pessimismo que, em princípio, estava se instaurando com a pandemia. Eu vou tentar compartilhar aqui, e o Marcelo é testemunha, eu fui um dos que liguei para ele, Marcelo, e agora, o que vamos fazer? E a gente teve essa ideia, ele teve a brilhante ideia, de fomentar aí os webinários e tudo, e levar vozes de esperança, né? E graças a Deus isso se concretizou, né? A gente está falando de notícias boas aqui. Bom, eu estou tentando compartilhar aqui, mas eu acho que alguém precisa me liberar aí. Me libera aí, por favor, Gabriel.
Ô, Diego, só aproveitando que você está colocando isso aí, realmente o Diego me cutucou, viu, Alan? Aos participantes, ele falou: Marcelo, estou preocupado, o que vai acontecer com a pandemia? Tal, a gente está discutindo aqui, que você pode fazer? A gente tinha o projeto de fazer um webinar no forno, e aí eu falou: pô, já está pronto, está no forno ali, está faltando um apresentador, né? E aí o Diego falou assim: Marcelo, entre o perfeito e o feito, vai você mesmo, a gente começa isso logo. Eu falei: você me apoia mesmo? Ele falou: apoio. Então, vou entrar em contato com todos os presidentes. A gente entrou em contato, isso foi numa quarta-feira, a gente encontrou em contato com todos os presidentes de entidades, todo mundo topou o desafio. E na terça-feira seguinte, a gente começou o webinar, e aí a gente não parou, choveu aí, choveu dicas de como fazer, a gente passou aí para as regiões administrativas e estamos fazendo aí várias análises, e agora esse webinar aí que o Diego levantou, inclusive esses estudos do ITBI, no caso, né? Bom, Diego, tenta eu agora, mandei. por favor. compartilhar aí? Beleza. Pode compartilhar agora? Tenta aí, por favor. Bom, não foi. Aqui não está aí, não. Eu mandei no grupo aí, pode colocar. O meu estudo é bem simples, nada comparado à grandiosidade do nosso amigo Alan Guerra, mas assim, é algo para corroborar aí essa percepção. Eu mandei no grupo, se você quiser compartilhar por aí, eu vou falando por aqui, não tem problema não. Vou aproveitar, Diego, que você entra, até ele compartilhar, para a gente ganhar velocidade aí. O Ricardo Amorim, aí apareceu? Não apareceu ainda não, Gabriel. Sim, pode falar, Marcelo. Vou aproveitar então aqui. O Alan, antes de falar do Ricardo Amorim, você pode responder essas perguntas que teve aqui diretamente Agora. no certificado digital, enquanto a gente vai fazendo seu compartilhamento? Vamos para tornar dinâmico? Respondo agora. Maravilha. Ótima pergunta. Escritura eletrônica e procuração eletrônica. É totalmente possível. Felipe e Carolina Coelho, né? É totalmente possível, já está criado. O que eu sou coincidentemente, eu achei que eu estava falando pelo cartório, eu estou pela Noreg, eu sou a presidente da Noreg, né, aqui no DF. Na primeira semana da pandemia, dos cartórios fechados, a gente já vinha desenvolvendo uma plataforma e nós aceleramos a plataforma. E a Corregedoria do Tribunal de Justiça daqui, do Egrégio Tribunal de Justiça, autorizou que a gente utilizasse a plataforma. E, em seguida, o Conselho Nacional de Justiça editou o provimento número 100, provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça, 26 de maio, autorizando a criação de uma plataforma para lavratura de atos notariais em meio eletrônico. Bom, qual é a regra? Como é que funciona a escritura eletrônica e a procuração eletrônica? Primeiro, todo mundo precisa ter um certificado digital. Ok. E todo mundo tem um certificado digital? Não. A gente sabe que o grande problema do documento eletrônico é as pessoas não terem certificado digital. Nós, então, criamos o nosso certificado digital. O certificado digital dos cartórios. Chama e-notariado. E-notariado. Ele é gratuito. Ele tem validade de 3 anos e é emitido só por cartório de notas. E nessa emissão vai o escrevente, aquele escrevente que poderia lavrar uma escritura, fazer um cartão de autógrafo, ele identifica a pessoa, colhe as digitais, tira uma fotografia, emite um certificado e cadastra esse certificado no celular do seu cliente. O cliente, então, já está com o certificado, está pronto para assinar um documento eletrônico em cartório de notas. Qualquer documento eletrônico em cartório de notas. Aí, você me demanda a escritura, eu lavro a escritura ou a procuração e subo a escritura para uma plataforma eletrônica e mando um link para todo mundo. Aí você, Carolina, você, Felipe, me fizeram a pergunta, e os seus clientes, e o comprador e o vendedor, vão receber o link pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Clica no link, ele vai mandar direto para a escritura. Clica no link, ele abre a escritura de compra e venda ou a procuração. Ele ele sincroniza o celular dele com o computador e assina a escritura pública ou a procuração. Assinada a escritura ou a procuração, em seguida a gente faz uma videoconferência igualzinha a essa aqui, pelo Zoom, e grava essa videoconferência e ela fica indexada à escritura.
E se depois você fica indexado a escritura, se depois você que foi parte quiser uma cópia dessa escritura, não precisa nem pedir no cartório. Você vai lá, acessa na plataforma, vai no link da escritura e baixa a escritura. Faz um download dela, ela vai estar assinada com certificado digital por mim, pelo tabelião. Se você quiser acessar a videoconferência, você acessa a videoconferência, você que foi parte. E na videoconferência, enquanto ajusta aí, Marcelo, você me permite compartilhar aqui, eu tenho uma apresentaçãozinha. Vou mostrar rapidamente aqui, inclusive a videoconferência. Aqui é uma apresentação que eu tenho do meu cartório, né? Não é da Norenga, eu vou ser rápido nela aqui por isso. Aquela ali é a plataforma. Alan, o importante aqui é explicar para o consumidor final. Isso, maravilha. Então, beleza, tá, eu tenho que ter meus cuidados. Obrigado. Ó, aqui eu tirei uma foto com o meu celular do momento em que eu estava fazendo uma videoconferência da lavratura de uma escritura do empreendimento Alphaville. As partes não estavam no Distrito Federal, um estava fora do país, um estava em São Paulo, mas um tem domicílio no DF. É importante dizer, para que possa ser eletrônica, tem 2 requisitos. Ou o imóvel é no DF, ou o comprador tem de ter domicílio no DF. Ele pode estar fora, mas tem que ter domicílio aqui provado. Nessa aqui, um estava em São Paulo, representante do vendedor, um comprador estava fora do país, e a gente fez a escritura, subiu, as pessoas assinaram com o seu celular, e depois eu realizo uma videoconferência. E na videoconferência eu compartilho na tela, vocês veem que é a mesma sala, que eu estou na minha sala aqui, vocês veem, é o mesmo ambiente que eu estou agora, a foto aqui. Eu compartilho na tela a folha da escritura e vou perguntando para a pessoa: fulano, o senhor confirma que está comprando a unidade tal, no endereço tal? Confirmo. O preço é esse? Sim. A forma de pagamento é essa? Sim. Viu essas certidões aqui? Vi. Vendedor, você confirma a venda do imóvel? Confirmo. Então eu dou a escritura por lavrada. Eu encerro aquela videoconferência, a escritura já está assinada no meio eletrônico e eu ainda mando ela para registro no cartório de imóveis pela nossa plataforma. Ou seja, é 100% eletrônico, é sem necessidade da pessoa ir no cartório. Se quiser vir, vai ser muito bem recebido e muito bem-vindo, mas não precisa. Fica a critério de cada um. Funciona desse jeito. Eu recomendo muito porque todos nós podemos precisar fazer um ato mais rapidamente. Eu estou fora do país, por exemplo, preciso fazer uma autorização para um filho meu menor viajar desacompanhado. Eu faço por esse sistema. A procuração para vender o imóvel ou a própria escritura de venda do imóvel. Eu penso até que a procuração é aquela não aquela em que... Tem 2 tipos de procuração, né? Último ponto aqui, Marcelo. 2 tipos de procuração que as pessoas fazem. Um é o seguinte: o imóvel ainda não pode ser escriturado e ele já faz a compra e venda, aí ele passa uma procuração para resolver lá no futuro. E o outro é aquele que, de verdade, o imóvel já foi vendido e a pessoa está fora e precisa passar uma procuração para alguém fazer a escritura. Então, para essa segunda hipótese, a pessoa não vai nem fazer a procuração mais, ela já vai, não, prepara tudo, eu vou assinar a escritura à distância. Já é possível. Nós fizemos já concretizamos aquela, né, Diego? Já fizemos uma... Fizemos. Não, falta uma. Um dos corretores que me deu a honra de fazer no meu cartório, e eu fiquei muito feliz por isso, foi o Diego, e ficou todo mundo muito satisfeito, né, Diego? Os compradores, vendedores, o Diego, o Alan, todo mundo feliz. É isso aí, a escritura eletrônica é isso. Se tiver alguma dúvida do que eu falei, eu fui muito rápido, pode escrever no bate-papo que eu respondo. Eu sou muito entusiasmado. Ou seja, só para concluir aqui, o Felipe está cooperando muito com a gente com perguntas muito contundentes e pode lavrar a escritura digital de qualquer imóvel localizado no território brasileiro, certo? É isso? Existe uma regra lá, né? O CNJ falou assim: você pode abrir sua lojinha digital na rua, mas você só vai poder vender para a sua cidade. Você não vai poder vender para fora. Então, resumindo, é assim: para ela ser digital, se você quiser fazer em um cartório do DF, ou o imóvel está localizado no DF, ou o comprador é domiciliado no DF. Então, se o imóvel for de Goiânia e o comprador for daqui, ok, podemos fazer. O imóvel é de Belo Horizonte e os compradores são domiciliados em Belo Horizonte,
nós não podemos fazer em cartório aqui do DF, tem que fazer lá no cartório de Belo Horizonte. Criaram essa regra aí de circunscrição. Faz sentido, né? Ela é um pouco mais seguro, né? Eu vou colocar mais uma outra questão aqui. O Alexandre aqui da AGE, ele falou, né? Essa escritura pública fomos nós que fizemos, nós viramos case do Alan. Então, quer dizer, tem o Alan aqui, então eu tenho o Diego aqui também, que legal. Fico feliz aqui que as pessoas aí estão te seguindo aí, viu, Alan? Obrigado. Vou fazer um depoimento pessoal, assim, contextualizando o Brasil hoje, lamentavelmente, está barato a nível de mundo. Nós estamos 1/5 do valor global aí, se a gente dolarizar a nossa economia e nossos ativos. Isso é um atrativo para quem está lá de fora. Nós temos uma cliente que fez o certificado digital, vai lavrar a escritura pública lá com a Alan, fez o certificado digital nos Estados Unidos, não virá ao Brasil, ela teria que pagar uma passagem, vir aqui, vai fazer a escritura lá, dentro em breve, sem precisar sair do seu domicílio. E o estrangeiro também pode fazer isso. Ele tem alguma ligação com o Brasil, não vai deixar lá, mas tem oportunidades aqui. E a gente tem aqui o Green Visa, que é o NR36, que possibilita visto de residência para quem adquirir imóveis no Centro-Oeste, Sudeste, de R$1 milhão, Norte, Nordeste, R$700 mil. Ou seja, gera-se um atrativo de compra para consumidores estrangeiros. E aí ele consegue fazer isso no seu país de origem. Vem, olha, tem alguém aqui representando, e consegue fazer. Eu acho que isso é uma vanguarda excepcional. Eu fui beneficiado com isso. Negócio jurídico só pôde acontecer em razão dessa possibilidade de escritura pública digital. Eu só tenho elogios. É evidente que é novo, ainda tem algumas adaptações, o processo acaba sendo um pouquinho menos célere, porque tem que ter uma segurança jurídica, a conferência da videochamada, mas é excepcional. Eu sou totalmente aderente a essa ideia. Mais uma questão rapidinha aqui, Alan, não sei se você respondeu antes do Diego falar, desculpa, Diego, te interromper tanto. Como é a procuração eletrônica? Só para a gente não perder o gancho da questão eletrônica que o Diego botou agora como exemplo. A procuração é o mesmo requisito, é semelhante. Você me demanda uma procuração, você pode mandar para um cartório, olha, faz uma procuração com esse conteúdo aqui. Você pode mandar por WhatsApp, por e-mail, né? Eu tenho um sistema para você demandar diretamente no sistema. Mas você demanda da forma que você quiser, no relacionamento que você tem com o cartório, numa procuração. Ele prepara o texto, você aprova, aí ele lavra a procuração, carrega a procuração para a plataforma e manda o link para você. Você acessa, confere, assina. Em seguida, ele faz uma videoconferência para obter a sua confirmação. Veja o seguinte, se você é uma empresa que faz muitos atos notariais, você ainda pode criar pontos de controle desse ato eletrônico. Você pode dizer para mim assim, Alan, no pedido, né? Já tenho a informação própria. Alan, quem assina pela empresa sou eu e o gerente. Está no estatuto. Né? Nem precisa falar isso, que a gente confere o estatuto e a certidão da junta comercial. Mas eu quero colocar aí alguém do compliance, alguém de controles internos, para ser aprovador da escritura. Só vai ser possível que alguém da empresa assine se o aprovador der o ok. Ok, eu vou cadastrar na plataforma aquele nome CPF com o status de aprovador. O que significa isso? Aqui a pessoa vai ter acesso, não vai ser parte, não vai aparecer lá, mas você, diretor, só vai conseguir assinar a escritura depois que aquela pessoa tiver entrado com o seu login senha ou com o seu certificado e dado o ok da escritura, está conferida. Isso aumenta a segurança. Né? E o requisito da procuração tem de ser feito no cartório do Estado ou do Distrito Federal, do lugar do domicílio do outorgante, do mandante, da pessoa que passa a procuração. Então, se você é domiciliado no DF, você pode estar em qualquer lugar do planeta, você pode fazer essa procuração em um cartório do DF pelo meio eletrônico. Ótimo, Alan. Só uma questão aqui que eu queria colocar, só para deixar bem claro aqui. Tem gente falando, tem a Daniela Ferreira, falou assim, a iniciativa da escritura, a escritura com assinatura digital é louvável, porém falta ser célere no processo da escritura. Se o processo for lento, ainda fica mais viável ser no cartório presencialmente. Eu quero dar um depoimento meu de uma parte e que aconteceu, para mim depois ficou mais ligeiro a todos os atos que eu fiz notoriais. A partir do momento que você faz o e-notorial, que você vai lá no cartório, faz sua escritura, faz
seu assinatura digital, não é isso, Alan? Todo mundo tem que fazer isso pela primeira vez, aí tudo fica mais sério nesse sentido. Você queria falar um pouquinho mais sobre o que ela quis dizer sobre isso, explicar melhor para as pessoas, se a partir do momento que, digamos, vamos partir do princípio seguinte, a partir do momento que a pessoa fez pela primeira vez a sua assinatura digital, a partir daí fica muito mais rápido ou não? E é esse o principal lentidão do processo que ela cita aqui ou não, Alan? O que você pode dizer sobre isso, por favor? Marcelo, eu afirmo categoricamente que o único ponto que aumenta alguma coisa em tempo é a necessidade de fazer a videoconferência. Mas se eu comparar um com o outro, eu arrisco dizer que a eletrônica fica mais rápida. Talvez a exigência de ter um certificado digital, ela gera a necessidade de um atendimento para emitir um certificado digital para a pessoa, né? Agora, essa emissão ela é feita paralelamente ao trabalho da preparação da escritura. Se você comparecer no cartório e entregar a documentação completa da compra e venda, você assina essa escritura eletrônica no dia seguinte ou em 2 dias. Você tranquilamente assina. Eu não concordo que ela causa prejuízo à celeridade. O ponto a gente precisa emitir certificado digital para a pessoa e a gente sabe que a grande maioria das pessoas ainda não tem certificado digital. Mas eu precisaria que a pessoa fosse ao cartório assinar. Então, eu já substituo uma coisa com a outra. Essa emissão do certificado digital é um atendimento de 8 minutos. São 8 minutos para emitir um certificado digital para uma pessoa, para um casal, perdão. Há um ajuste aí para você emitir o certificado lá no domicílio ou no local de trabalho. Eu não concordo com a afirmação de que a escritura eletrônica se tornou mais demorada do que a em papel. Eu não concordo. E ela, eu tenho convicção disso. Ela é mais célere ou tão célere e ela aumenta a segurança muito em relação à outra. E aumenta não só por ser assinada com certificado digital, que é mais seguro que a assinatura autográfica, como aumenta a segurança na medida em que fica a videoconferência. Hoje, Marcelo, por exemplo, testamento do cartório, eu só lavro eletrônico. Se a pessoa falar, eu não tenho dispositivo, eu não vou usar o Zoom, beleza, eu vou ao cartório, eu ponho a câmera, eu ponho a câmera filmando todo mundo na sala, porque fica, a videoconferência fica eternamente. Daqui a 18 anos, quando essa pessoa, 30 anos, a pessoa vier a falecer, até eu também não sei se vai ouvir lá, aí fica lá discutindo a eventual nulidade daquele testamento, eu tenho lá uma videoconferência. O senhor vai deixar esse imóvel para essa pessoa, a fazenda para outra? Vou, a razão é essa, tal, além do documento assinado. Então, assim, é tão célere ou mais e é mais seguro ainda. Ótimo, obrigado, Alan. Vou parar de perguntar aqui para ti, que está chovendo pergunta aqui, senão o Diego não apresenta aí. Depois a gente faz essas perguntas aqui. Vamos lá, Diego, é tanta pergunta, né? Está muito novo, é muita inovação ainda, né, Alan? Essa questão do cartório digital, digamos assim. Vamos lá, Diego, deu tudo certo aí, né? Comparou, né? Tranquilo, perfeito. Olha só, primeiro agradeço aí o Alan por essa disruptivo, tudo que é disruptivo gera um pouco de ruído e adaptação da sociedade, todo mundo que usa. Mas isso é algo que veio para ficar e não vai ter volta. Falando propriamente do ITBI, né? Comportamento do mercado imobiliário sob a perspectiva da arrecadação do ITBI no Distrito Federal. Eu fiz esse ensaio no final do ano passado e atualizei agora. Aqui é uma ponderação bem sintética. Gabriel, vai baixando aí para a gente, por gentileza. Eu acho que eu não consigo baixar aqui, tá? Quem tiver no backstage aí, se puder ir Gabriel. Vamos lá. E aí, assim, primeiro eu quero, em pequenas palavras, dizer o seguinte: eu novamente externo a satisfação em compor um webinar da DF Imóveis, especialmente no contexto do Salão DF Imóveis 2020. O portal mais acessível do Brasil demonstra sua responsabilidade social e vanguarda ao fomentar o mercado imobiliário com eventos dessa natureza, especialmente por termos a honra de estar ao lado do doutor Alan Guerra, que é uma pessoa digna de notas, né, que em muito tem contribuído para o desenvolvimento do Distrito Federal. Obrigado, Marcelo, Augusto e a toda a equipe da DF Imóveis.
esse papel do DF Imóveis é importantíssimo para que qualifiquemos o nosso mercado e para que levemos esperança e, enfim, trabalho para os nossos profissionais e a sociedade como destinatária final. Então, vamos aos números. Bom, em 2015, e aqui é uma série histórica de 2015, alguém comentou da virada de alíquota, esse período aqui é 100% na alíquota de 3%. Então, assim, não tem incremento em decorrência de modificação de alíquota. A gente teve aqui 3 milhões e 78 em 2015, ainda tinha um rebote do período anterior, e aí depois a gente observa em 2016 3 milhões 323 milhões 615 de arrecadação de TBI, e aí a gente vem observando uma crescente, e aí eu explico logo à frente esse fenômeno em 2018, que a gente salta para 412 milhões em arrecadação. A gente observa, e aí sobe mais um pouco aí, por favor, Gabriel, a gente observa que corrobora com os dados apresentados por Alain, volta mais um pouco, por gentileza, com os dados apresentados por Alain, a questão do segundo semestre, ressaltados pelo Marcelo. Historicamente, a arrecadação também cresce no segundo semestre, ou seja, há uma concentração de transações imobiliárias no segundo semestre no Distrito Federal. A gente observa aqui uma crescente substancial. Esse estudo leva a uma variação positiva até 2019 de 31%. O gráfico aqui embaixo demonstra isso. Aqui não tem dados do final do ano. Seguramente, se tudo continuar como está, seguindo a média ordinária de 39, 30, 35 milhões do segundo semestre, a gente vai ultrapassar com folga 2019, a despeito da pandemia. Esses dados aqui vêm até agosto, salvo o melhor juízo, meados de setembro e agosto. Aqui é da fonte de arrecadação e aqui é do SIGO, da Secretaria de Fazenda. Baixa mais um pouco, Gabriel, por gentileza. A gente observa aí uma curva ascendente. Agora vamos nos deter aqui à arrecadação do ITBI. Bom, comparativo de agosto de 2019 com agosto de 2020. A gente tem aqui uma variação até um tanto quanto pequena, os outros meses foram maiores, porque agosto em 2019, e aí corrobora também o dado do Alain, também foi um mês excepcional. Tivemos um alto índice de lavratura de escritura em agosto de 2019, mas também, de igual forma, aqui tivemos um número superior, e aí com contexto de pandemia e etc., a gente supera ainda em R$520 mil a diferença, é 1,1% a mais. Em valores reais, evidentemente, com a aplicação de índices de correção, dá uma depreciação. A gente percebe a evolução. O dado de baixo é bem relevante. Vamos baixar aí, Gabriel. Por gentileza. Pode baixar. Segue com a apresentação. Isso. Comparativo de arrecadação em 2019 e 2020. Bom, no mesmo período, e aí aqui até agosto, porque esse dado ele tem um delay de 30 dias, então se apura o mês inteiro, de 2019 a 2020, a gente já tem um superávit de variação nominal de 22 milhões a mais. Ou seja, nós estamos com um superávit em agosto, nós não terminamos o ano ainda com indicativo de alta, com a perspectiva de que o segundo semestre ele é sempre mais consolidado em termos de transação do que o primeiro semestre. Tanto os dados do Alain quanto os dados da arrecadação de ITBI demonstram que o segundo semestre ele é mais pujante no mercado imobiliário. A gente já tem um incremento aqui de arrecadatório de 22 milhões de diferença, 8,3% a mais com relação ao ano anterior. Ainda que apliquemos a variação real, a gente tem 14 milhões de diferença, 5% a mais sem terminar o ano. Pode baixar, Gabriel, por gentileza. Aí aqui, segura um pouquinho nessa seta, volta lá um pouquinho, por gentileza. Aqui é o ponto, variação nominal positiva de 22 milhões 589 mil reais em termos arrecadatórios. Isso, fazendo uma regra de 3 simples, você divide para 3, você está falando de 300, 400 milhões de transações feitas no mercado a mais. Ou seja, a gente sempre joga esse número, o ITBI é 3%, você divide para 3, multiplica por 100, a gente está falando em, dividido para 3 aqui, 700 milhões de reais de transação possível e acrescentada no mercado imobiliário no ano de 2019. Pode baixar, Gabriel. Superávit na arrecadação orçamentária. Até o governo foi surpreendido com a arrecadação do ITBI. Pode segurar aí. A gente tem aqui, tá ótimo,
a gente tinha uma previsão orçamentária, o orçamento é feito com base em estimativas, variações econômicas e etc. É uma peça discutida, amplamente discutida no parlamento e com o executivo, e eles tinham uma perspectiva arrecadatória para o mês de agosto em 35.741.000, e a gente realizou de receita 48.538.000, ou seja, existia para o ano uma perspectiva modesta do crescimento econômico. O setor imobiliário impulsionou isso a despeito da Covid. A gente teve aqui um incremento entre a previsão orçamentária e a receita efetivamente realizada de 12 milhões de reais. Isso, colocando novamente em números, é um incremento em transação. Divide para 3, multiplica por 100, a gente está falando em 400 milhões de incremento de transações. Pode baixar. E aí, eu vou me deter aqui, é um gancho já para a fala do Ricardo Amorim. Quando que a gente... Gabriel, baixa um pouco, que esse gráfico é de baixo para cima. Quando que a gente observa uma guinada para o setor imobiliário? Existe uma correlação no crescimento da evolução do ITBI. No outro estudo eu coloco essa planilha uma do lado da outra, e a gente observa que a partir de 31/8/2016, iniciou-se um processo de franca queda da taxa Selic. O mês anterior foi mantido, quer dizer, em julho de 2016, a Selic era 14,25, ou seja, estava igual. O Copom manteve. Daí para frente foi uma constante queda ou manutenção em alguns casos. Nós saímos de 14,25 para 2% de taxa Selic. Sobe aí, Gabriel, para mostrar. Pronto, aí, ótimo. 2%. Esse mesmo número, em paralelo, traçando paralelo, identifica também uma curva ascendente por demanda por transações imobiliárias. É uma explicação natural. Tanto as operações imobiliárias ficam mais baratas, que é o financiamento para as construtoras, financiamento para o consumidor final, financiamento de toda a cadeia do mercado imobiliário fica mais barato. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há um esvaziamento do mercado especulativo e da aplicação financeira que se tinha. Eu perdi muita venda em 2016, 2015 para o Tesouro Direto. Ninguém queria comprar imóvel se você, com aplicação, sem fazer nada em casa, um investimento altamente seguro, você tinha rentabilidade aí de 14,25%, 15%, 16%. Ou seja, é inimaginável concorrer com isso. Então, a queda da taxa Selic empurra a economia para a economia de tijolos, a economia concreta e para a transação imobiliária. Então, este movimento impulsiona também o crescimento. E a gente baixa mais um pouco aí, Gabriel. Deixa eu dar uma olhada. E aí, efeitos práticos no mercado imobiliário. E aí eu fiz um cruzamento com os dados, eu tive o prazer de ter acesso aos dados do Alan anteriormente, e aí, assim, comboga a análise feita pela arrecadação do ITBI com a análise feita pela Noreg, usando o mês de agosto. Em agosto de 2020 e 2020 foram lavradas 3.019 escrituras públicas, isso com base no documento que eu tinha anteriormente. O ITBI arrecadado no período foi de 48.117.000 reais. Baixa um pouco, Gabriel, por gentileza. Período 48 milhões aí, o Diego, você está falando 2020 ou eu não entendi, ou 2019? Não, esse é do mês de agosto de 2020. Essa é a arrecadação do ITBI em agosto de 2020. Só agosto. Só agosto. E aí a gente coloca assim, só para brincar com os números, esse número representa, em termos de transação, 1,6 bilhão de reais. Sim, né? O valor nominal, porque o ITBI 48 milhões, eu jogo isso, divido por 3, multiplico por 100, eu tenho o valor da transação, o valor transacionado ou escriturado. Evidentemente que a escritura nem sempre traduz o valor negocial, porque vale o valor da pauta em um primeiro momento. Mas se a gente fizer um exercício, dividindo o número de 3.019 escrituras pelo número de transação estimado, a gente tem um ticket médio no mercado imobiliário do Distrito Federal, e aí prova a nossa força, de 530 mil reais. Então é um mercado altamente privilegiado, é um mercado altamente diferenciado. É evidente que existem os extremos, existem imóveis com preço muito mais elevado e imóveis com preços menores. Mas quando se trata de média, a gente consegue observar isso. Esse valor médio você pegou da onde, Diego? Só por curiosidade. Vamos lá. O Alan, segundo as estatísticas levantadas pela Noreg,
lavrou 3.019 escrituras. E eu não estou colocando aqui os instrumentos particulares. E aí, com base nessa divisão, é evidente que pode diminuir um pouco com os instrumentos particulares. Mas eu jogo 16% para baixo, dá 400 e poucos mil reais. Mas assim, o Alan falou em 3.019 escrituras. A arrecadação no mesmo mês foi de 48 milhões e 17 mil reais. Eu divido esse número, eu tenho um ticket médio por imóvel de 530 mil. O que é que eu quero dizer com isso? Que o mercado de Brasília, além de crescer, ele tem uma média valorativa maior do que a média nacional. Então, assim, a gente demonstra que a média do preço global dos imóveis do Distrito Federal é superior à média nacional, excetuada, evidentemente, Rio de Janeiro, São Paulo e alguns lugares específicos. Mas isso é para demonstrar uma média. E aí é um estímulo específico ao público do Conselho, ao público dos corretores de imóveis, e falando pelo Conselho, é um alento para os corretores. Se a gente pegar metade daquele número, digamos que metade foi transacionado com auxílio de um corretor, ou seja, 800 mil reais. A gente está falando em a possibilidade de comissionamento de 40 milhões de reais. Isso, hoje eu coloquei aí 10 mil corretores ativos, mas não aptos ao exercício. Aptos ao exercício devem ter 7 mil. A gente teria em torno aí de 4 a 5 mil reais, a 6 mil reais, médio de comissão em agosto. Isso eu estou falando de média, porque tem gente que ganhou muito mais, tem gente que ganhou menos. O que eu faço alerta para os corretores de imóveis? O mercado está pujante, trabalhe, atue, contrate um portal. Nós aí fizemos um convênio excepcional com a DF Imóveis, com um anúncio vitalício, pelo menos um anúncio vitalício ao corretor, e a gente está terminando a campanha agora de 3, nem precisa, porque está todo mundo ganhando dinheiro, mas a DF Imóveis tem investido muito em tráfego, os leads têm aumentado, então trabalhe, porque se você não ganhou 4 mil reais em agosto, acende a luz vermelha. O mercado não está para você ganhar tão pouco assim. Isso aqui eu estou falando de média, inclusive, tirando os 30%, os 25% de transações irregulares, tirando os 16% de instrumentos particulares com força de escritura, enfim. O que eu quero dizer com isso o mercado está pujante. O nosso mercado, por hora, é o mercado da vez. Pode baixar, Gabriel. Nosso mercado, por hora, é o mercado da vez. Acenda a luz, profissionalize, mantenha o comportamento ético, dedique-se aos seus clientes. Corretor de imóveis não vende sonho, quem vende sonho é o padeiro. Você viabiliza interesses, você viabiliza necessidades através de sua expertise. Filice a corrente de profundo estudo, de otimismo, não fique imerso em dados de pandemia, quantos morreram, porque o mercado está pujante. Para além disso, a gente tem alguns fenômenos, encerrar compartilhamento de tela. A gente tem alguns fenômenos observados, e para não ficar tão extenso, eu não coloquei na apresentação. A gente tem alguns aspectos que geraram poupança para o brasileiro e para o brasiliense, em especial. A pandemia evitou algumas viagens, por exemplo. Então, uma viagem para a Europa, o Marcelo, que vive na ponte aérea Lisboa-Brasília, ele sabe que uma família média com 3 pessoas, ao ir para a Europa, ela gasta aí em torno de 80, 100, 120 mil reais. Ela não foi. Isso gera economia e gera poder de compra. O grande problema do servidor público é ele tem renda, mas ele não tem sinal. Era um problema, um desafio. Excepcionalmente, esse ano, isso mudou, porque as pessoas foram empurradas para uma poupança. A sua argumentação precisa ser mais contundente. A pessoa está com mais dinheiro. Aquela pessoa, o doutor Alan, que vez por outra vai a São Paulo só para almoçar no sábado com a esposa e a família, enfim, paga ali uma conta de 5 mil reais de volta, toma um vinho de 10, ele parou de fazer isso. Então está comprando imóvel. Então essas pessoas estão capitalizadas por efeito da pandemia. Outro efeito as pessoas encontraram defeito em seus imóveis. Elas perceberam que os imóveis precisavam de um reparo, que ela não está tão satisfeita, então ela gerou demanda. E aí, outro aspecto, a distância, está se discutindo no cenário nacional se a interiorização do Brasil e das grandes capitais, né, por conta do home office. A saber, eu acho que isso é muito pontual, é momentâneo. Mas uma coisa é certa, o home office, as reuniões digitais, elas vieram para ficar com toda a força. Então, as distâncias talvez não sejam tão grandes objeções quanto agora, haja vista a procura intensa por casas, lotes, mesmo em regiões um pouco mais afastadas do plano piloto, a despeito do bairrismo do brasileiro, que a gente sabe que é centralizado. O brasileiro
ele gosta mesmo de ficar ali no miolo, né? Estacionar na porta. Mas, assim, há uma procura muito grande. Regiões como Jardim Botânico, o webinar do Jardim Botânico demonstrou isso, Lago Sul, Lago Norte, até os extremos do Lago Sul, a 26 tem bombado, enfim. O mercado imobiliário está pujante. Eu acredito, eu não sou tão entusiasta quanto o Ricardo Amorim para fazer um prognóstico tão a longo prazo, mas eu acredito sim que nos próximos 3, 4 anos não tem para ninguém. É o nosso mercado mesmo, a bola da vez. É isso, era uma pequena contribuição, eu falo demais, mas a gente procurou sintetizar para poder corroborar com o dado do Dr. Alan. Eu achei maravilhoso, Diego. Suas informações foram todas contundentes, precisas. E eu não sabia que o Alan ia para São Paulo, não, viu, Alan? Com essa frequência toda aí, não, viu, Alan? Porque os restaurantes maravilhosos. Mas fica Eu bom vou no saber. Bar do Neguinho, em Braslândia, de sempre, uma vez por semana, que é bom, maravilhoso. Mas só para tornar o seu exemplo, que você falou de viagens, viagens, um exemplo prático aqui. Meu pai veio a falecer agora em 1º de abril. A gente tinha uma casa que a gente tinha comprado para poder adaptar para necessidades de saúde que ele tinha na época. Tivemos que vender a casa. E quem comprou a casa viajava com frequência, principalmente para a Ásia. E ele falou, poxa, acabou que eu economizei, não pude viajar. Resolvi comprar uma casa, sair da minha cobertura, comprar uma casa nova. E aí ele comprou a casa nova. Então, assim, realmente essa economia, eu acredito que ela existe e eu convivi com ela aí nesse... Não, você experimenta essa economia, né? Os dólares estão aí guardados, brincadeira à parte. Então, assim, só para poder aproveitar essa questão do que você colocou muito bem, queria aproveitar todos esses números que a gente está falando e tem o Ricardo Amorim aí, que é um digital influencer, né? É um dos maiores, o LinkedIn do mundo, para vocês terem uma ideia, um economista, né? E ele tem defendido recentemente, inclusive o Alan compartilhou aí, foi a primeira pessoa a compartilhar lá no nosso grupo do mercado imobiliário, do boom do mercado imobiliário do Brasil, que vai ser o maior boom da história que o Brasil vai viver. Ele prevê isso aí, no caso. E o Alan e o Diego colocou muito bem colocada a questão aí do crédito, né, que ele fala que são duas principais razões, que é o crédito, a taxa Selic tão baixa como ela está, e essa questão da pandemia, que aí ele fala sobre essa questão das pessoas estarem vivenciando aí a própria nova casa, e a questão do home office, né, que ele também pontua muito bem, e essas mudanças de aonde morar, né? Ele coloca uma situação que o Diego, só complementando o que o Diego não colocou aqui, mas obviamente pelo tempo, que muitas pessoas estão saindo do centro, digamos assim, indo morar perifericamente, como o Alan botou aí claramente aí como exemplo a Alphaville, né, Alan, aí de venda, compra e venda em Alphaville. Tem muita gente fazendo essa movimentação para imóveis maiores, e como o Diego mesmo colocou, né? Então, assim, outro fato importante que também movimenta a economia é a questão do imóvel como investimento mesmo, né? Investimento, eu digo, com foco no rendimento imediato do aluguel. E que está dando um rendimento maravilhoso aí no caso, né? Está dando aí algo em torno de 6% ano bruto, né? E a taxa Selic a 2%, então o imóvel realmente é um bom investimento também. E a bola da vez para aluguel, todo mundo fala, são os apartamentos de 2 quartos, né? Que obviamente pela população, né? A média da população ser uma casa tem em média 3 pessoas morando nos domicílios, então o que dá o maior fit, o maior encaixe, obviamente, nesse sentido, é o apartamento de 2 quartos. Bom, outro eu queria abrir aí para você, Alan Guerra, dar o seu testemunho aí, no caso, de tudo que o Diego falou e de tudo que você, como cartorário, está vivenciando com as pessoas do registro de imóveis, especialmente. Eu queria que você desse uma visão sua da situação atual até agora, esse final de ano de 2020, por favor. E eu queria falar também da oportunidade do Salão DF Imóveis, que o Diego colocou muito bem agora, que a gente está fazendo o evento agora, dia 20 a 30 de outubro, né?
com foco. A gente criou uma política, já estamos há 2 meses com todo mundo junto, para que a gente consiga fazer com que os eventos, que os imóveis, todos no salão, ele venha pelo menos com 2% de desconto no mínimo, no caso. Por quê? Porque a gente acredita que esse time, aí a gente fazendo ele de 20 a 30 de outubro, a pessoa aquela pessoa que está no início do funil, começou a procurar agora, e aquela pessoa que está no final do funil de compra, né, do imóvel ou de venda, que ele já acelere esse processo. Nossa intenção é essa, porque até dia 30, 20, vamos colocar aqui na média, 25 de outubro, até dia 15 de dezembro, né, Alan, que o ano acaba, nossa intenção é que a gente faça com que todas as pessoas acelerem a decisão, a tomada de compra nesse sentido, porque todos os dados que a gente está vendo aí, os preços dos materiais de construção subiram demais, né? Os preços dos imóveis, a procura está aumentando e nós estamos com uma forte tendência de alta de preço. Então, quanto mais rápido comprar, mais barato será a compra, né? Então, a intenção, a minha visão é essa. Eu queria que o Alan complementasse e que o Diego complementasse, por favor. Está sem áudio, Alan. Marcelo, eu vi 2 perguntas aqui, vou responder rapidamente também aqui, ó, sobre essas plataformas eletrônicas para assinatura de contrato de locação. Se está fazendo diminuir o número de reconhecimento de firma? Sim, está fazendo. E como que eu vejo isso? Eu vejo com naturalidade. Eu sou defensor de que o serviço ele deve ser mantido sendo importante, necessário e efetivo para as pessoas. O serviço não pode se manter amparado por obrigatoriedade de lei. Esse tempo já passou. Hoje eu quero fazer muitas escrituras por ser ágil, por oferecer segurança. Eu quero que as pessoas optem por fazer divórcio no inventário no cartório, porque elas vão fazer rapidamente, com a mesma segurança. Eu vou atender à vontade delas, por um custo muito menor do que se for ao judiciário e um tempo muito menor. O instrumento, eu quero a escritura pública e não o instrumento particular, por ela ser mais segura, por eu fazer uma conferência da pessoa com maior cuidado, por eu ser mais especialista e não por ter obrigatoriedade. Então, eu fico, por exemplo, do mesmo jeito que eu vejo diminuir o reconhecimento, eu fico feliz de ver que 86% das contratações são por escritura, 14% por instrumento, e a gente sabe que, facultativamente, esse número poderia ser maior ainda, né? Eu tenho convicção de uma importância nossa também, além das garantias, do serviço prestado, de fornecer as certidões com segurança. Um outro serviço que oferece, propicia um mercado amigável, o mercado imobiliário amigável, são o nosso serviço de execução da alienação fiduciária em garantia. Perceba que nós criamos um sistema, ele é tão eletrônico, ele é tão ágil, que quando a pessoa, o devedor do financiamento imobiliário, completa as tantas parcelas previstas em contrato e o banco dispara o requerimento para a gente notificá-la, ela está recebendo a primeira notificação, em média, com 14 dias. E antes, esse prazo era medido por um grande banco, talvez não, seguramente o maior em mercado em financiamento imobiliário, ele levava 8 meses para ele receber a primeira notificação. E agora, 14 dias. E aí até órgão de defesa do consumidor já apreciou, inicialmente achando que seria ruim isso. Não, ele concluiu que é muito melhor. Por quê? Se ele é notificado tão rapidamente, ou ele tem o dinheiro para pagar as prestações vencidas, ou ele tem margem consignável. Ou ele tem margem consignável para renegociar, né? O sistema financeiro trabalha com parâmetros, por exemplo, um deles é que você não pode renegociar de maneira que o valor renegociado fique maior do que o contrato original. Ora, se você deixar ficar 8 meses atrasado com todos aqueles acréscimos, você corre um risco de a pessoa não ter mais margem para renegociar e acaba resultando em perda da propriedade do imóvel, o que ninguém quer. Então, eles viram que o fato da pessoa ser notificada rapidamente é saudável, inclusive para o consumidor. E hoje eles disparam esse pedido, ele cai na Noreg, a Noreg já manda para os 9 cartórios de imóveis no mesmo dia. Eu faço uma triagem lá, meu gerente olha só os erros grosseiros.
e devolve, já devolve ali na plataforma. O cartório de imóveis protocola, manda, verifica se tem alguma exigência para fazer. Se tiver, ele faz eletronicamente para o banco, manda para o cartório de títulos e documentos, que vai à rua. É o único momento que ele sai com o papel, porque ele ainda não vai para notificar com o iPhone, por exemplo, mas ele vai com o papel, ele vai à rua atrás desse devedor, ele notifica lá, ou pelo porteiro também, ou por hora certa, notifica esse devedor. Se não encontrar, a gente manda eletronicamente para o jornal. Nós temos um processo que ele é totalmente eletrônico e isso propicia um ambiente virtuoso para o negócio. O banco empresta porque tem garantia. E empresta porque sabe que se o devedor ficar inadimplente, ele vai ser executado. Não, vejam, eu te dou a notícia aqui que o sistema de financiamento de veículos está querendo copiar o de imóveis. Ele tem um projeto de lei muito semelhante ao de imóveis. Ele está pedindo no projeto de lei o seguinte, e não é nada nosso, o projeto é do próprio sistema. O projeto de lei diz o seguinte, se o devedor do financiamento de veículo ficar inadimplente, o credor fiduciário requer ao cartório que notifique, ele notifica. Se o devedor não purgar a mora, o cartório passa uma certidão. Com essa certidão, o Detran transforma a propriedade do veículo plena em nome do credor e uma empresa ou o próprio cartório ou a autoridade policial pode fazer a busca e apreensão do veículo. Essa parte aí é meio pesada, o Brasil é meio difícil de aceitar esse tipo de coisa. Mas veja que o sistema de financiamento imobiliário de garantia, de alienação fiduciária de imóvel já está inspirando o outro, que era o contrário antigamente. O crédito era para todo mundo comprava carro, aquela coisa, agora não. É mais fácil, mais seguro o financiamento imobiliário. O último ponto, eu assisti a criação da lei, eu não estava, eu estava ainda eu estava pelos bancos ainda, eu fui numa reunião representando o banco em que eu trabalhava, numa reunião da FEBRABAN, e um representante de uma associação de mutuários se levantou e disse assim, vocês estão trazendo um sistema de retomada de imóvel anglo-saxão, se a pessoa não pagar, ela vai perder o imóvel em tantos meses. Mas vamos trazer a taxa de juros também de lá, e o representante o jurídico da FEBRABAN, ele disse, isso vai ser com o tempo, isso vai ser uma questão de economia de mercado, e nós temos convicção de que vamos trazer sim. Eu fiquei assim, né? Eu fiquei ali no meio ali, e eu vi que ele tinha razão, que trouxe, aquele futuro chegou. Marcelo, parabéns por esse trabalho seu, muito obrigado pelo convite. Diego, parabéns, seus dados são perfeitos, eu fiquei feliz aí que há uma harmonia entre os dados, né? Você vê que os números não mentem, né? E o Marcelo, o bom do Marcelo é que o Marcelo oxigena, o Marcelo ele motiva todo mundo, ele não deixa ninguém desanimar. Marcelo, eu acompanho o Marcelo há um bom tempo. Eu falei uma vez numa abertura, né, que eu falei assim, bacana, Marcelo, que você está fazendo aqui o que é físico do seu mundo digital. Agora você está fazendo aqui o digital que é do mundo físico. Marcelo é um grande inovador, é um grande exemplo para a gente, um grande exemplo mesmo. Eu falo isso para os meus funcionários, falo isso para cliente e falo isso para a minha família. Marcelo conhece toda a minha família, eu falo para a minha mulher e para todas as minhas filhas. Marcelo, parabéns, muito obrigado, parabéns à DF Imóveis, obrigado pela atenção de todos os senhores aí que ficaram com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alan. O Alan é uma enciclopédia do mercado imobiliário. Não vou falar na enciclopédia, hoje a gente tem que falar que é Google, né? Porque tem muito mais informação do que uma enciclopédia. Hoje é limitada, né? É o nosso Google aí do mercado imobiliário. Muito obrigado, Alan, pelas palavras. A gente está tentando fazer o máximo aqui, a empresa está todo mundo dedicado para tentar fazer o máximo que nós conseguimos. A gente tem nossas limitações técnicas e capacidades, mas a gente está sempre com o pé acelerado, colado no acelerador, no motor acelerando no máximo que a gente consegue. Muito obrigado. Diego, você pode aproveitar, fazer como a gente já está num andar bem extenso aí do horário que a gente tinha previsto anteriormente, mas com certeza com essa quantidade de informação que a gente deu aqui, eu estou aqui recebendo, viu, o Alan e Diego, os profissionais do texto aqui, o Sérgio Cross, que é assessor de imprensa há muitos anos, já extremamente competente. Ele está metralhando 300 mil perguntas aqui para mim e informações necessárias. Ele adorou aí o webinar. Quero dar parabéns aí, Alan e Diego. Ele vai entrar em contato com vocês pessoalmente para testar entendimento de alguns fatos, para poder botar
na imprensa aí, no caso, tá? Muito obrigado, Diego. Dá suas considerações finais. Diego, vou deixar você fechar aí o webinar com as considerações finais e a gente conclui aqui o webinar. Muito obrigado. Primeiro, externar a satisfação como profissional do mercado imobiliário, tanto na advocacia imobiliária quanto na corretagem e, especialmente, também como representante dos corretores de imóveis. Nós, no Conselho, e aí aqui estou sendo porta-voz do nosso grande presidente Geraldo, que, graças a Deus, já está restabelecido, está aí nos acompanhando, nós exercemos um trabalho honorífico e não há salário maior do que a honra. E me honra muito representar os corretores de imóveis, a condição de diretor-secretário e tudo. Então, eu respiro o mercado imobiliário, durmo e acordo pensando sobre imóveis. E assim, os dados que o Alan nos traz, eles são muito expressivos, porque assim, eu estava até passando o olho aqui sobre divórcio, por exemplo. A cada divórcio, uma casa que servia para 2 passará a não servir mais, a outra pessoa vai buscar imóvel. Então, a contingência da vida humana nos empurra para a demanda por imóveis. Nós temos no DF algo em torno de déficit habitacional de 130 mil unidades. Fora demandas irregulares, pessoas que moram junto com outros, com habitações, com posse, etc. Isso também fomenta a demanda por imóveis. E, à medida em que a taxa de juros vai reduzindo, e a gente com a Selic demonstrou isso, mais pessoas são inseridas na massa elegível para a obtenção de financiamento imobiliário. Então, o nosso mercado ele tem aí um longo caminho pela frente de expansão, porque a gente tem um déficit muito grande e a gente tem movimentos da vida civil, como o Alan bem disse, o palco da vida civil são os cartórios, porque você nasce num cartório, você começa a sua vida num cartório e termina a sua vida num cartório. Então, esse balanço da vida civil registrado e, enfim, notabilizado pelos cartórios, eles demonstram a movimentação do mercado imobiliário. Então, novos casamentos, novas casas, óbitos com inventários serão bens a serem partilhados e postos no mercado novamente. Então, a vida tem a sua própria dinâmica e ela empurra para o crescimento e desenvolvimento. Quando as pessoas têm crédito, elas compram imóvel. O brasileiro, por si, e como o doutor Alan bem disse, já na Constituição do Império, se tinha uma proteção muito forte à propriedade imobiliária, depois a lei de terras e etc., todos os aparatos jurídicos. Nosso Código Civil é muito instrumentalizado para a defesa da propriedade imobiliária, nosso Código de Processo Civil de igual forma. Por exemplo, a violência é admitida para a defesa da propriedade imobiliária. Veja bem, olha, os extremos, né? A gente pode admitir com os meios moderados a violência para proteger a propriedade imobiliária. Isso quer dizer que a nossa sociedade ela é umbilicalmente ligada ao imóvel. Eu tenho um dado que a gente analisa, que em 2017, por exemplo, a gente tinha na Bovespa cerca de 800 mil CPFs listados, ao passo que tínhamos uma população carcerária de 900 mil pessoas. Ou seja, o brasileiro, de um modo geral, ele não é dado ao mercado de renda variável. Nós tínhamos mais gente presa do que no mercado financeiro. Esse número mudou. Em 2018, ele foi para 1,6 milhão, subiu, teve o boom da Bolsa, algumas pessoas se frustraram, voltaram para o mercado imobiliário. O Felipe fez uma ponderação colocando sobre a rentabilidade da locação, com 6% ao ano, com a Selic a 2%, passou a ser um grande negócio. Eu digo mais, em regiões extremas, a rentabilidade vai muito mais do que 0,5% ao mês. Ela vai a 1%. Se você construir para alugar, você chega a 1%. Em regiões administrativas, cidades satélites, é possível sim fazer 1% de rentabilidade com locação. Então, né, Diego, que é a questão da rentabilidade rentabilidade móvel, não só da parte de aluguel, mas que com esse boom, o aumento de preço vai acontecer. Você tem que assomar isso também, né? O crescimento orgânico do imóvel. Então, assim, você tem duas pontas. Fora, e aí eu coloco como advogado aqui, a segurança jurídica se deixar o imóvel. E até mesmo de financiar o imóvel. Muita gente faz seguro de vida, né? Mas, assim, eu não acho que é um dos melhores caminhos para você proteger e fazer uma boa sucessão patrimonial. Mas aquele que financia o imóvel, mesmo que você tenha condições, pondere sobre financiar um imóvel com essa taxa de juros, porque numa eventual falta, e infelizmente nós somos suscetíveis a isso, esse imóvel quita. Você tem um sistema brasileiro muito seguro para a propriedade imobiliária. Você tem um colchão de proteção jurídica muito seguro. Alguns avanços que eu aponto na normatização, a lei do inquilinato, um grande avanço, o legado do Silvio Capanema, infelizmente nos deixou esse ano,
A lei de alienação fiduciária de 97, Melim Chaú, disruptiva, há muitas críticas, o sistema precisa aperfeiçoar e etc. Mas isso deu segurança jurídica para chegarmos ao patamar de juros que chegamos hoje. Não basta ter somente a economia. A segurança jurídica é essencial para que o Brasil seja levado a sério e para que as pessoas queiram botar o seu dinheiro na rua, botar o dinheiro na propriedade. Ninguém coloca dinheiro naquilo que é inseguro. E o imóvel, nesse momento de incerteza, é o porto seguro para as pessoas. Historicamente, as economias se recuperam de crises agudas com investimento em obras de infraestrutura e propriedade imobiliária. E uma obra puxa a valorização de imóvel. Não há dúvida de que o poder público terá que fazer muitas obras para recuperar a economia, para gerar emprego na construção civil e etc. E as obras agregam valor. Por exemplo, quem vive na 26 sabe o grande valor que é a obra da Terceira Ponte, que viabilizou não só a 26, viabilizou todo o Jardim Botânico, a DF-140, o Tororó e etc. Então, nós viveremos um momento de necessárias obras pelo poder público, pelo poder privado também, e o mercado imobiliário também surfa nessa onda das obras. Então, eu não sou como o Ricardo Amorim, dizendo que viveremos a maior boom da história, porque a gente tem também uma defasagem de dólar, a nossa economia, se dolarizada, ainda está muito baixa, mas eu acredito sim que a gente tem um franco período de expansão do mercado imobiliário. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo. Eu estou à disposição, humildemente, tento colaborar com aquilo que acredito que sei, não sei nada, mas aquilo que acredito que sei, compartilho, tá bom? Muito obrigado, Alain, um prazer sempre estar com você, estamos juntos, estou indicando clientes aí para fazer escritura digital, espero fazer muitas, né? Eu queria fazer essas 3.000 aí só com você, eu e você, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Alain. Obrigado, Diego, pelas palavras. Vamos fechar aqui o nosso grande webinar. Muito conhecimento. Muito obrigado.